Bem-vinda, família! Amo receber você aqui no consultório, gosto da sua companhia. Vamos para mais um consultório de família. Hoje nós vamos falar sobre cérebro e seus segredos, seus mistérios. Hoje nós vamos receber a doutora Rosana Alves, que é psicóloga, neurocientista, e nós vamos aqui tirar dúvidas, entender melhor um pouco mais do funcionamento desse modo de viver a partir do nosso cérebro e os seus segredos. E um dos segredos é que nós temos ouvido muito incentivo para que nós sejamos sempre positivos. Mas logo surgiu uma tal de positividade tóxica. E aí nós vamos descobrir que excesso de positividade pode fazer mal. Né? Até mel, que é uma delícia, em excesso poderá fazer mal. Mas em que sentido? Então, será que um pouco de negatividade, de realidade nua e crua, é isso que faz bem? E esse excesso de positividade, de acreditar que tudo vai dar certo, será que tem algum impacto sobre o próprio envolvimento com o indivíduo em suas atividades no cotidiano, a curto, médio e também longo prazo? Não sei, tem muitas coisas para a gente perguntar aqui no programa hoje para a doutora Rosana. Hoje eu quero saber, por exemplo, sobre demência. Estava lendo um estudo agora há pouco sobre demência. Será que de fato, para as pessoas mais velhas, para a terceira idade, a chamada terceira ou melhor idade, como queira dizer, mas para a velhice mesmo, sendo muito honesto com relação a essa fase da vida, espera-se que haja a demência presente ou é possível evitar? O que está envolvido? Uma boa pergunta também, você pode participar com a gente. Por falar em participar, pode mandar a sua pergunta para a gente. Nós estamos no Facebook, também no nosso Instagram. Pergunta, manda aí. É a sua oportunidade. Nós estamos hoje, volto a dizer, com a doutora Rosana Alves, psicóloga e neurocientista, PhD em neurociência. Somente 3, um doutorado, 2 doutorados, 3, por aí, né? Coisa simples, basiquinha, pós-doutora. Bom, vamos convidar para cá a doutora Rosana para a gente já ganhar tempo. Produção, joga na tela, quero saber como ela está e o que tem para nós até o final desse programa. Recebê-la é sempre um prazer. Rosana Alves já está aqui com a gente. Bem-vinda! Bom receber você mais uma vez, amiga. Honra minha estar aqui para falar de assuntos tão relevantes, tão interessantes e que podem trazer novidade de vida, mais saúde para quem nos assiste nessa noite. Honra estar com você mais uma vez, Darleide. Muito bom, obrigada, Rosana. Então vamos para a primeira pauta do programa, que é o tema principal hoje, sobre excesso de positividade, o que comumente chamamos de positividade tóxica. Por quê? O que tem a ver com a saúde mental do indivíduo e até com as nossas realizações? Porque pensa-se, Rosana, que é justamente o contrário. Quanto mais positivo eu for, mais eu terei conquistas. Qual é o equilíbrio disso? É tão interessante porque nós escutamos tanto falar de positividade, você precisa de pensamentos positivos. Olha, não pense em nada errado, não. Já coloca ali no foco que você vai alcançar, que o sucesso é garantido, que tudo vai dar certo. Mas não é isso, não. Quando nós olhamos para estudos neurocientíficos, o que detectamos é que quando você tem um objetivo para alcançar, é muito bom que você pense que é importante, que vai dar certo, manter um certo entusiasmo, sim. Mas se você for povoado apenas com pensamentos de que nada vai atrapalhar, que esta é a sua vez, que tudo vai ser incrível, você pode deixar de prestar atenção naqueles aspectos que podem ser entraves para a sua realização. Posso dar um exemplo muito simples que pode acontecer com as pessoas no dia a dia? Ó, pensa uma pessoa que vende, é vendedor de uma empresa, ok? E ele pensa assim, olha, neste mês eu vou vender tanto, que a minha comissão vai ser aquela que sempre desejei. Se ele tiver esse pensamento muito positivo, o que o cérebro tem por hábito fazer? O cérebro, então, ele diz assim, olha, o sujeito está tão certo do que vai conquistar que eu não vou perder tempo pensando na possibilidade de dar errado, não. Então, isso é uma tarefa que não preciso me envolver, porque o resultado é certo.
Então o cérebro abandona aquele projeto e vai atrás daquilo que de fato tem alguma dificuldade para ser concretizado. Então, olha um exemplo que nos ajuda bastante. Quando a pessoa então tem certeza que ela vai conseguir aquele comissionamento e etc e tal, ela já sai de uma reunião de metas e já passa direto no shopping para comprar um sapato, uma bolsa, já começa a gastar dinheiro. A gente não faz isso quando compra um carro financiado? Porque tem a impressão de que dinheiro não vai faltar, porque esse é o meu ano. Então, o que nós abrimos mão quando apenas acreditamos que tudo vai dar certo, nós abrimos mão do contraste mental. O que é isso? A doutora Gabriela Oettinger, quem iniciou essa conversa sobre contraste mental, da Universidade de Nova York, no seu primeiro estudo sobre a temática, ela nem tinha essa ideia ainda de contraste mental, ela entrevistou mulheres que tinham por objetivo perder peso. Então, ela percebeu um padrão de discurso. Algumas mulheres diziam assim: eu vou perder a quantidade de quilos que eu quero perder, porque esse é o meu ano, vou caber lá no vestido para o casamento da sobrinha e etc. Já outro grupo de mulheres dizia assim: olha, eu preciso, eu vou conseguir, mas eu sei que vou ter umas dificuldades, porque ó, nesse meio do caminho tem aniversário de sobrinho, happy hour da empresa. Gente, eu não resisto uma coxinha quando aparece. Quando eu vejo, já estou levando tapoé com bolo para casa. Então eu vou ter que pensar numa estratégia para ir para o happy hour já com a barriga cheia de alface, é, lá no aniversário, dar uma driblada na mesinha de doces. Ou seja, no final, quando ela comparou o discurso com o resultado, as mulheres que haviam colocado na consciência a realidade que enfrentariam, happy hour, o aniversário, etc e tal, conseguiram perder mais peso do que aquelas que tinham somente um pensamento positivo. Porque o que essas pessoas que pensavam nos obstáculos faziam? Então aqui, ó, está o meu objetivo, mas para alcançá-lo, eu terei esses possíveis obstáculos e preciso criar estratégias para vencê-los. O pensamento muito positivo faz a pessoa perder esse processo, obstáculos e possíveis estratégias para vencer esses obstáculos, e por isso que fica mais difícil de alcançar o resultado. Então, pensamento positivo demais pode prejudicar esse resultado, por isso que é o pé na realidade e pensando de fato naquilo que pode ser o entrave, não para te paralisar, mas para te levar a pensar nas estratégias para que nada possa prejudicar tanto assim seus objetivos. Que interessante, né, Rosana? Porque comumente nós entendemos que o cérebro vai sempre escolher a tarefa mais fácil, que ele sempre vai querer. E a gente fala do cérebro como se ele fosse super mega independente, né? O senhor do universo e nós à parte. Mas no sentido de como é o funcionamento do cérebro, da mente e seus segredos, como eu digo. Então é dito que o cérebro ele vai sempre economizar trabalho. Dá-se a Sim, impressão que pensar positivo economizaria trabalho para ele, então ele se claro. lançaria em simplesmente ir na direção em que está sendo proposta alcançar um objetivo. Mas, de alguma forma, pelo que eu entendi, no contraste tem também uma motivação que vai fazê-lo trabalhar no sentido de superação. Não sei se eu me fiz entender ou se eu entendi muito bem o que significaria esse contraste, mas é que assim, é sempre como se nós tivéssemos em mente que os obstáculos, eu sempre vou me esquivar deles, a menos que eu seja motivada, que eu esteja realmente decidida. Mas é aí, então, que reside o que você traz sobre o contato com a realidade? É eu simplesmente reconhecer a realidade. Não seria fugir do objetivo, é só reconhecer e administrar. Seria isso? Isso, você tocou num ponto muito importante. Então, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, pensa, se ele quer economizar energia, quando eu digo para ele, olha, tá já garantido o resultado. Então ele fala assim, que bom, não preciso me esforçar. Para que eu vou me esforçar com algo que já está resolvido, decidido? Já conquistei
o salário que eu quero, a nota na prova, porque eu vou então ficar gastando energia com algo que não é problema. E por outro lado, o cérebro, para ele, é tarefa dada, tarefa cumprida. Então, quando você coloca ali, olha, teremos tais obstáculos, precisamos de estratégias, você está falando de tarefa dada para a tarefa ser cumprida. Uhum. Quando você já coloca que aquele objetivo foi alcançado no passado, antes que o futuro chegue, antes que aquele tempo chegue, você já alcançou. Então, por que o cérebro vai pensar que aquilo é tarefa para ser cumprida? E já aconteceu, já está tudo resolvido. Não, não tem que gastar energia com aquilo que não é importante. Por exemplo, o nosso cérebro, ele faz muita coisa automática, né? Uhum. Ali, que se ele fosse de fato imprimir muita energia, nós nem teríamos condições para manter o nosso cérebro. Então, aquilo que vai no automático, o cérebro não vai se preocupar, não, porque ele já gasta muita energia. Aproximadamente 25% da energia que o nosso corpo produz já vai para manter o cérebro. Então, tudo que ele quer é economizar. Mas ele não vai economizar com aquilo que é importante. Ele vai economizar com aquilo que você já está dizendo, que não precisa de nenhum esforço. Para ter noção de quanto o nosso cérebro gasta em energia, é só comparar com o coração. A gente sabe que o coração gasta muito, né? Olha o batimento o tempo todo, tem que bombear sangue para todo o corpo e etc. O coração gasta aproximadamente 10% da energia do nosso corpo, enquanto o cérebro gasta 25% aproximadamente. Uau. Então é um órgão que está gastando um quarto. Se você consumir 2.000 calorias por dia, 500 quilocalorias irão apenas para manter o cérebro. Ó, um órgão que pesa aproximadamente 2% do nosso peso corporal consome aproximadamente 25% da energia que a gente produz. Então ele não vai mesmo desperdiçar energia, ok? Uhum. Mas o resultado disso é você perder em resultado, em não alcançar aquilo que quer. Então, posso dar uma dica? Por favor. Em vez da gente ficar ali, ó, remoendo o que fizeram pra gente, ruminando preocupações que não são importantes, vamos pegar e fazer o exercício do contraste mental. Olha, eu tenho um objetivo, mas eu posso ter estas dificuldades ou estes obstáculos e preciso pensar em soluções, estratégias para cada um desses possíveis obstáculos. Então, em vez de ficar gastando energia com aquilo que só adoece, vamos gastar com aquilo que de fato vai gerar o resultado que nós desejamos. Aqui nós estávamos agora há pouco na tela com a seguinte pergunta: será que um pouco de negatividade pode ajudar? Então nós deveríamos trocar negatividade justamente por realidade, né? Dar atenção à Realidade. realidade, não é sair do polo positivo para o negativo, seria realidade, o quão importante é eu dar conta da realidade, ter estratégias, ser inteligente para desenvolvê-las e aplicá-las em caso de obstáculos surgirem, e eles surgem. Então, troca aí, produção. Agora já não é mais negatividade, ali era só para chamar a atenção. Agora já acrescenta a realidade, ter um contato com a realidade e ter estratégias para lidar com ela é que vai fazer a diferença. Isso tem a ver com a famosa inteligência emocional, né, Rosana? Sim, e é tão interessante quando você fala de negatividade e realidade, porque as pessoas confundem. E eu gostei desse trocadilho, começar com a negatividade para depois colocar a realidade, porque as pessoas consideram muitas vezes que pensar nos prováveis obstáculos é já começar a colocar ali, ó, areia no bolo, entende? E não é. A negatividade, a meu ver, é quando eu olho para os possíveis obstáculos e desisto. A realidade me faz criar estratégias. A negatividade me faz desistir. E aí eu vou para o oposto. Eu vou, de fato, economizar energia, porque eu não vou fazer nada, eu vou apenas desistir. E não é disso que o cérebro gosta. O cérebro gosta do desafio, mas um desafio que faça sentido, um desafio que eu tenho algo para alcançar. Então não é um desgaste para o cérebro, do contrário, a saúde do cérebro depende deste exercício de se lançar a algo novo. Mas você precisa fazer isso dentro de uma realidade mesmo, porque se você começar a colocar
muita expectativa, muitos objetivos e começar a frustrar demais, talvez a gente vá para a negatividade. Interessante. Rosana, o que que você diz nessa direção de contraste, realidade, negatividade, não desistir? Eu lembro de um número importante de pessoas que se consideram ou de fato são procrastinadoras. Qual é a sua visão sobre procrastinação? Como é que o meu cérebro responde diante Espera de... aí, Opa, caiu a luz, nós já estamos, não, volta não, aqui. não, é Fica que nós estamos ao vivo e às vezes o meu das luzes aqui Fica desliga. tranquila, tá tudo certo. O que que você diz sobre o cérebro em resposta à procrastinação? Ok. Primeiro, existem estudos indicando que a procrastinação pode ser genética, sim. Uau! Tem pessoas que já nascem deixando para depois aquilo que deveriam fazer agora, ok? A procrastinação, ela envolve, por exemplo, você não querer fazer aquilo que você não faz direito, que você tem dificuldades, ou que não te gera um prazer imediato, ok? Então, muita gente é procrastinadora de nascimento, o que não significa que não existem estratégias para que você possa se livrar desse comportamento que traz, na maioria das vezes, prejuízos. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, têm um relatório para entregar e não conseguem entregar em tempo ou vão passar a noite inteira fazendo esse relatório porque deixaram para cima da hora. Uma coisa que atrapalha muito as pessoas e elas se tornam procrastinadoras é a falta de atenção. Sabia, Darleide, que a concentração é uma das tarefas cognitivas mais difíceis de serem treinadas? Exatamente isso. Então, o procrastinador, ele precisa começar a treinar a concentração, de pegar aquela tarefa e fazer. Como que a gente pode treinar isso? Nós podemos treinar começando aos poucos, porque não adianta pegar um procrastinador, alguém que também não consegue ter atenção e querer que ele fique sentado ali 2, 3 horas, dando conta de uma tarefa para não atrasar. Então você começa aos poucos, isola o comportamento que você vai se dedicar, seja escrever, seja estudar. Você vai dedicar por poucos minutos, talvez ali 5 minutos, 10, isola todos os estímulos de distração, coloca lá na porta, no seu escritório, um recadinho assim, olha, não, por favor, não entrar, alguma coisa assim, estou disponível a partir de tal hora, e coloca também e-mail, WhatsApp para todo mundo, ou desliga o celular, ok? E você vai se dedicar. Coloca um relógio para despertar, seja do seu celular, seja o que for, para que o seu cérebro também entenda que aquele tempo vai acabar, para ele não ficar desesperado, achando que ele não tem controle sobre esse tempo. Então, é um exercício. Quando nós falamos de tarefas cognitivas, que envolve aí a concentração, a aprendizagem, as nossas memórias, tudo isso depende de treinamento. Não Ok. seria diferente com a procrastinação. A gente precisa treinar. Acharmos que é fácil, ou tem aqueles que conseguem, aqueles que não adiantam, vão carregar para o resto da vida uma característica, já não é verdade mais. Nós temos um cérebro plástico. É só a gente pensar no plástico mesmo. Ele é moldável, de acordo com o que a gente coloca dentro, de acordo com da forma que a gente dobra. Então, o cérebro ele é moldável. E ele é moldável de acordo com as nossas tarefas, de acordo com a forma que nós cuidamos desse cérebro, que vai gerar em nós procrastinação ou não, ou controle dos nossos comportamentos, uma memória que sempre vai estar ali à nossa disposição quando nós precisarmos evocá-las. Então, o que nós sempre dizemos é qual cérebro que você quer ter. Se Hum, você quer ter, se você quer alcançar um objetivo, existem passos que você precisa seguir, como qualquer coisa na vida. Se você quer aprender a andar de bicicleta, você precisa se dedicar. Se você quer aprender o idioma, não tem como você achar que existe um método assim, olha, 2 meses você está falando um novo idioma. Não. Se alguém te contou isso, alguém te enganou, ok? Porque o nosso cérebro não é também
tão bobinho assim que para onde jogarem ele, ele vai não. Então tudo vai exigir de nós esforço. Nós estamos conversando com a doutora Rosana. Rosana, nós já voltamos daqui a pouquinho com você, tá bom? Para a gente continuar aqui a conversa, entendendo melhor desse universo do cérebro, seus segredos, seus mistérios. Mas, presta atenção numa coisa. A Rosana falou sobre procrastinação ter a ver com a genética, mas é como tantas outras questões também, como a própria depressão, ansiedade. A genética tem um peso importante, mas como ela bem terminou agora dizendo para a gente, tudo é uma questão de a gente se dedicar para superar, para que a gente possa ensinar este cérebro a ir além do que aquilo que está ali dentro de alguma forminha. A gente pode ir muito mais além e isso é o bonito de viver e ter essa possibilidade. Bom, agora eu quero convidar você a prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro do projeto do Anjos da Esperança na Novo Tempo. Nós estamos neste mês de maio com uma novo modo de convidar pessoas a vir participar da família Novo Tempo com a gente, que são os amigos dos amigos, amigos dos Anjos da Esperança, um amigo convidando o outro. Mas para isso, o que nós temos em primeiro lugar? Que dizer a outras pessoas sobre o que é a Novo Tempo, por que a Novo Tempo é importante para você, por que você aqui aprende, já fez mudanças na vida, já foi levado a considerar e reconsiderar temas importantes na sua vida e que mudanças foram vistas, o bem que a Novo Tempo lhe faz, o bem que a rádio, a televisão e tudo que nós fazemos aqui tem impactado você. Você então convida um amigo para conhecer melhor a Novo Tempo e convida também para que seja um anjo da esperança como você é. Isso tudo porque nós, aqui da Novo Tempo, queremos continuar crescendo e fazendo muito mais. Nós temos muito mais trabalho para realizar, mais programas, mais projetos, expansão, muitos guias de estudos bíblicos que nós ainda queremos distribuir neste ano. Então acompanhe comigo, nós preparamos um VT para motivar você a ser anjo da esperança e convidar outros amigos a também ser um anjo da esperança. Sou faxineira. E no início da pandemia eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta, fazendo faxina. Aí com o problema da pandemia eu acabei perdendo metade, né, do meu trabalho. Eu fiquei trabalhando só 2 dias e meio por semana. E de repente você começa a pensar assim, o que eu vou fazer para cortar gastos, né? E você corta aqui, corta ali. Aí, como eu sou anjo da esperança, me veio um pensamento assim, vou cortar os anjos da esperança. Aí no mesmo momento eu falei, não, esse vai ser o último que eu vou cortar. E de repente, meus filhos começaram a falar para mim, faz pão. E o meu neto falou, vó, faz pão, eu vou comprar um e vou levar na empresa que eu trabalho. E assim eu fiz, né? O meu esposo ganhou a cesta básica e veio um saquinho de farinha, né? Que era o que eu tinha no momento. Aí eu fiz 4 pães. E esse as pessoas gostaram. E aí começaram a pedir para eu fazer. Aí quando eu ia levar para entregar, a pessoa falava, não, pode trazer toda semana. Um eu quero 2, outro eu quero 1 toda semana. E o meu propósito era fazer 20 pães na semana para doar 10 para os anjos e 10 eu conseguisse repor as mercadorias. Entendeu? Esse era meu propósito. Mas Deus foi tão bom comigo, foi me abençoando, que eu amasso os pães, eu já pego e já faço a doação, porque eu tenho certeza que se não tiver vendido, eu vou vender. Quando nos deparamos com a esperança que renova diariamente as nossas forças, não tem como ficar calado. Nós queremos falar para o mundo inteiro e anunciar para todos os cantos que Jesus está voltando. E nessa euforia de levar essa mensagem mais adiante, acabamos percebendo que sozinhos nós não vamos muito longe, mas juntos alcançamos o inimaginável. É através dos Anjos da Esperança que diariamente a Novo Tempo tem levado vida para milhares de pessoas ao redor do mundo. E é pela bênção de Deus que a cada dia mais pessoas se unem a nós e nos ajudam a espalhar ainda mais essa mensagem.
São anjos da esperança que não medem esforços para fazer parte desse projeto e que sabem que o mais importante é a decisão de colaborar com essa mensagem, porque entendem que, apesar do valor muitas vezes ser simples, é Deus quem multiplica as bênçãos sobre todos nós. Você, anjo da esperança, é um de nós. Você faz parte da nossa família. Nós sonhamos juntos e, através dessa nossa união, temos as nossas forças renovadas todos os dias, com a esperança naquele que prometeu nos buscar e que não tardará. E eu estou muito feliz porque quando eu estou fazendo os pães, eu vou orando e falando, Senhor, que esse pão seja transformado num estudo bíblico, esse estudo bíblico alcançar uma pessoa que está precisando, que às vezes está com depressão, que está triste, que está necessitado de uma palavra, que seja alcançada através desse pão. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar no céu e Jesus vai falar, essa aqui é a obra dos pães. Aí que entra o ID de Jesus, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu não tenho dom de sair na rua e falar, eu não sou assim. E eu sinto que através dessa doação é a missão que eu estou fazendo. Eu estou pregando o evangelho através da doação dos pães para o Anjo da Esperança, que a Novo Tempo chega no mundo inteiro, né? Então, onde eu jamais conseguiria chegar, Novo Tempo chega por mim. Acho que tem gente que não entende o amor que tantas outras pessoas têm pela Novo Tempo. O significado que tem na companhia da Novo Tempo, mas muito mais na mensagem que nós exibimos aqui, que nós comunicamos aqui. Nós estamos falando de algo que tem a ver com a eternidade, com a vida prática, com o nosso dia a dia, o cotidiano. Como nós aqui no consultório de família, nós falamos de relacionamento, nós falamos de saúde mental, estamos falando hoje com a doutora Rosana sobre o cérebro, a positividade, o contato com a realidade, quão importante é que nós sejamos conscientes do que nos acontece, de como devemos ter estratégias para lidar com as dificuldades. Nós estamos falando da vida aqui e agora, mas nós temos os olhos lá adiante, naquilo que realmente nós queremos alcançar um dia após outro, vivendo um dia após outro, com qualidade, com vontade, com coragem, mas sobretudo com muita fé. Nós temos os olhos voltados para o céu. Nós aguardamos que Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus. Nós aguardamos o fim de toda dor, o fim de toda lágrima, o fim de todo mal, o pecado. Nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui exatamente. Nós temos algo com o céu que está, neste momento, em minhas mãos, em suas mãos, contar a outras pessoas. Seja um anjo da esperança. Veja que bonito que essa mulher querida, essa amiga querida tem feito. Você também pode fazer. Você pode convidar amigos para também ser anjo da esperança. Conte com a sua família, manda nos grupos da sua família, dos seus amigos, fala deles para eles da Novo Tempo e convide-os a ser um anjo da esperança também. Nós vamos para o nosso intervalo, lembrando a você que a sua forma de entrar em contato com a gente aparece aí no seu vídeo. Você pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30, 12 21 27 30 30, ou pode mandar uma mensagem dizendo eu quero ser um anjo da esperança para o 12 9 8176 6630. Combinado assim? Nós vamos para o intervalo, já estamos de volta. Vamos continuar conversando com a doutora Rosana Alves. Até já. De volta com você, obrigada por sua companhia aqui no consultório de família. Quero agradecer a você que já está inscrito no nosso canal no YouTube. Nós temos crescido muito e tem sido muito especial ter ali tantos acessos, tantas pessoas procurando aquela informação, aquele programa que se encaixa na sua necessidade ou a necessidade que você tem também, muitas vezes, é o que nos motiva a ir em busca de profissionais e temas que possam auxiliar você nos seus relacionamentos, no seu desenvolvimento pessoal, no cuidado com a sua saúde mental. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, Consultório de Família. Espera por você ali, se inscreve, faz parte dessa família grande e a gente agradece muito a você pela confiança. Já temos lá mais de 300 mil pessoas inscritas. A família cresce. Vem para cá, fica com a gente.
Hoje nós estamos falando com a doutora Rosana Alves sobre a positividade, cérebro, seus mistérios, aquelas coisas que a gente sempre aprende quando a Rosana passa por aqui. E eu quero convidá-la mais uma vez, tratando de uma outra questão aqui, Rosana. Vem cá, eu quero te perguntar sobre demência. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Foge um pouquinho, aparentemente, do que nós estávamos falando sobre positividade, mas não. Quando a gente considera que viver a vida positivamente não é somente uma questão de pensar positivo, de idealizar, é alguma coisa de contato com a realidade, que foi bem isso que ficou fundamentado quando nós estávamos juntas anteriormente. Então, pensar que os anos passam, que a gente envelhece e que a gente precisa ter essa realidade muito bem pautada diante de nós para nos levar a termos cuidados importantes. E aí aparece, por exemplo, o tema da demência na velhice. Parece ser alguma coisa determinante. É destino, demência. Quanto ficar velhinho, vai ficar demente, vai perder o contato com a realidade. Isso é verdade ou é mito, Rosana? E se não é verdade, o que entender a respeito? Olha, não é um mito pensar que a demência pode vir antes na vida, ok? Demência, infelizmente, não é algo mais que está reservado para quem está velhinho. Do contrário, nós temos vivido uma pandemia de demência precoce, ou seja, antes dos 60 anos de idade. Olha, algo aí para você pensar. Um estudo publicado em 2018 mostrou que o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de demência, ok? Nós só estamos perdendo para a Turquia. Então, é Turquia em primeiro lugar, Brasil em segundo lugar, e Gana em terceiro e Nigéria em quarto lugar. Olha como que a gente pensa. Tem países aí que não são países nem ricos para pensarmos que é o excesso de eletrônicos, o excesso disso ou daquilo. Nós estamos falando de estilo de vida. Quando nós encontramos um Alzheimer com números tão alarmantes entre pessoas até com 40 anos, 50 anos de idade, isso precisa chamar a nossa atenção. Quando olhamos para doenças neurodegenerativas, entre elas estas que provocam uma perda de memória, nós precisamos pensar, por exemplo, que nós temos um fator de inflamação deste cérebro que é muito importante no desenvolvimento dessas doenças. A inflamação, quando nós pensamos no nosso sistema nervoso central, nós estamos falando na produção de proteínas e nós colocamos ainda num termo mais específico, numa cascata de sinalização que vai um passo acontecendo depois do outro, levando à deformidade dessas células ou à morte precoce dessas células. E a morte precoce, nós incluímos ali perda expressiva de neurônios, por exemplo, no hipocampo, que está envolvido com a memória. Então, quando nós olhamos os fatores que estão envolvidos nesta demência, nós podemos considerar o estilo de vida. Olha, falta de exercício físico, não é assim, eu vou ver se eu consigo fazer. Exercício físico é obrigatório para a nossa saúde, quanto é obrigatória uma alimentação saudável. Então, não tem como você pensar em manter uma qualidade de vida favorável a você, que previna doenças, se você descartar o exercício físico, ok? O exercício físico ajuda, por exemplo, a combater radicais livres, ajuda aí na liberação de várias substâncias que nós precisamos, como o BDNF-alfa, que ajuda ali na reparação celular, em consertar os neurônios, etc. Rosana, sabe um fator? Perdão, Rosana, quando se trata de exercícios físicos, já que estamos falando especialmente das doenças neurodegenerativas, as demências, existe um dos exercícios ou uma prática de exercícios que seja mais indicada nesse sentido ou não importa? Qualquer movimento é bem-vindo e ok para todas as nossas necessidades? Pergunta super importante. Claro que
O primeiro pensamento, mas depois eu vou acrescentar um fator nele, movimentar o corpo é importante, tá? Se você se olha, eu não gosto de uma modalidade, posso fazer outra? É melhor do que não fazer nada, ok? Então, assim, mexer, colocar esse corpo em movimento já é importantíssimo. Outro fator que é extremamente importante, ter prazer em fazer essa atividade. Porque quando você faz ela assim, ai que coisa, eu tenho que sair de novo para fazer aquela caminhada. Ai, o que eu fiz na vida para merecer ter que fazer uma natação? Gente do céu, por que esse mundo não cabe em barranco para eu ficar encostada e eu não ter que andar mais um passo? Ó, se saiu já de casa brava, querendo acabar com o mundo, você já está gerando prejuízo para o seu cérebro, ok? Esse estresse, este fazer um exercício que não te agrada, os estudos indicam que, ao invés de atuarem melhorando o nosso cérebro, vão piorar, porque a gente ficou muito irritado. Então, ó, não é para essa sua mentinha aí muito fértil falar assim, então já que eu não gosto de nada, é melhor ficar em casa do que queimar os últimos neurônios que tenho. Isso não serve para você não, querida, porque vai perder também no sofá, tá? Não. Tem que descobrir uma coisa que você gosta para começar esse movimento, que seja jogar queimada com as suas amigas de infância na rua. Ok? Então você vai começar porque o exercício físico vai gerando na gente prazer, vai aumentando ali a liberação de endorfina e etc e tal, e chega uma hora que a gente fala assim, nossa, como eu fiquei tanto tempo sem isso. Mas, dentre os exercícios, nós percebemos aqueles que são aeróbicos, que te colocam em movimento, eles vão alcançar os resultados mais almejados e mais rápidos. Olha, 7 dias de atividade física aeróbica, a gente já consegue ver uma arborização dendrítica, ou seja, o aumento das ramificações do neurônio no complexo de Golgi, que é super envolvido com a energia do corpo e etc e tal, do neurônio e etc. Então a gente em 7 dias já tem resultado. Até em crianças, tem um estudo muito interessante feito no Canadá, que mostrou que eles pegaram crianças sedentárias, que não faziam nenhuma atividade física, fizeram um modelo de atividade aeróbica, onde essas crianças faziam atividades 2 vezes por semana, por apenas 20 minutos cada dia. E sabe o que eles perceberam? Em 6 semanas, o rendimento escolar dessas crianças melhorou. Por quê? Porque melhorou esse cérebro. Ok? Então, a atividade física ela é indispensável para a longevidade e para a saúde desse cérebro. Então, se for aeróbico, melhor ainda. Então, não tem como você falar de qualidade de vida, de longevidade, sem colocar esse corpo para movimentar. Mas, como a gente sabe, tudo depende de um conjunto de medidas ou de comportamentos. Olha, esse estudo mesmo que eu citei para vocês, que foi publicado numa revista de BDB, mostrando que, sabe um dos fatores desse aumento absurdo de demência? A gente acredita que em 2050 serão mais de 100 milhões de pessoas no mundo com demência. Nós já estamos chegando a 50 milhões de pessoas com demência. É muita coisa. É muita coisa. Só no Brasil, desculpa. Isso eles pensam que pode chegar no Brasil só. De tanto que nós estamos aumentando esse não cuidado com o nosso corpo. Sabe o que tem levado a gente a desenvolver muito essa demência? Esse estudo indica um dos principais fatores? O consumo de açúcar. Consumo de açúcar. É altamente inflamatório açúcar. Acidifica o nosso organismo. As nossas células precisam de um pH levemente básico, ok? O açúcar acidifica. Quantas pessoas têm até alergia a açúcar e não sabem que tem? Vivem ali com uma sinusite, com uma dor de cabeça, porque elas estão aumentando a inflamação do seu organismo. Então, quer viver mais? Não é assim, olha, fiz a minha corrida do dia, mereço uma lata de leite condensado como prêmio. Não, você colocou tudo a perder. Não é só a caloria que você está consumindo, mas você está aumentando a inflamação do cérebro. Então, ó, alimentação saudável, exercício físico,
parar de estressar com aquilo que não está no nosso alcance. Claro que isso é um desafio, mas começar a, de fato, ter uma lista de tarefas para não fazer, que a gente precisa fazer essa lista. Ó, Uhum. essa semana eu vou fazer isso daqui, não. Não precisa ser essa semana. Lista do que eu vou me preocupar e do que eu não vou me preocupar. Gerenciar relacionamentos. Difícil? Difícil é. Mas a gente precisa começar um movimento para gerar essa vida em abundância. E essa vida em abundância não é gerada quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, ou eu fico fazendo aquilo que eu não deveria fazer. E a nossa saúde do corpo como um todo e do cérebro vai agradecer quando nós fizermos aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Interessante, né, Rosana? Que normalmente quando se pensa em açúcar, os doces, tem-se muito uma preocupação quanto a não ganhar peso, que está relacionado muito à estética. Parece que a gente deixa para depois entender como os mecanismos todos desse corpo são prejudicados, antes de ter a ver com a balança, tem a ver com muito mais além, né? Tem pessoas que estão magras, mas estão inflamadas pelo estilo de vida que elas adotam. Então, é preciso a gente ter também essa educação sobre o que significa cada coisa e não pela estética, pelo padrão. Acho que a gente se perde um pouquinho nisso tudo também. Imagina essa quantidade Sim. toda de pessoas com demência e os números crescentes. Sabe, no final das contas, a gente meio que olha para a vida assim, pensa assim, será que tem jeito, né? Parece que a gente está ladeira abaixo, assim. As doenças neurodegenerativas e outras crescentes, cada vez mais é alarmante. A gente precisa tomar posição na vida. O que nós vamos fazer por nós mesmos, pela nossa família? Sabe, recentemente uma moça me dizia assim, Darleide, eu não vou gastar metade da minha vida na cozinha fazendo comida dita saudável, porque, desculpa, comida pronta é muito melhor, é muito mais prático. Entrei ali em discussão com ela, mas perder metade da vida, primeiro que não se pede metade da vida na cozinha por ter uma alimentação mais saudável. Basta ter, nesse sentido, um mínimo de treino, de pesquisa, de entendimento para descobrir que comida saudável é normalmente a comida o mais natural possível, ou seja, não se gasta tanto tempo assim na cozinha, pelo menos no meu caso, na minha casa, na minha vida, e outros tantos que eu conheço. Mas é aquela pressa para viver, uma pressa para aproveitar a vida, quando nesta pressa está perdendo a vida muitas vezes. Que contraste, né? Essa nossa busca e a nossa prática muitas vezes não conversam. Acho isso muito interessante. Não sei o que você pensa a respeito, mas eu já te devolvo a palavra e vou emendar para a gente terminando por aqui. Tem mais uns minutinhos, né, produção? Ah, tá. Então tem 10 minutos. Que eu ainda quero saber de você ontem, que nós vimos uma pesquisa, um estudo que mostra por que os adolescentes não gostam ou não se dão conta de ouvir a voz da mãe. E já que estivemos agora recentemente celebrando o Dia das Mães, muitas mães se queixam. Eu falo 1000 vezes, este menino não me escuta. Eu quero saber disso. Por quê, Rosana? É tão interessante, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento do cérebro, existe uma maturidade que este cérebro está alcançando, e para isso passa por profundas transformações deste cérebro que era infantil, que vai chegar até a fase da sua maturidade lá na vida jovem adulta. Ok? Nesse meio, nós temos uma adolescência que não é uma fase de transição, mas é uma fase da vida extremamente importante para a organização deste cérebro, a organização dessa vida. Quando a gente olha para as crianças com até aproximadamente 12 anos, quando elas escutam uma voz familiar, que pode ser da mãe, do pai, a área de recompensa ela é ativada ao escutar uma voz familiar. E por isso que chama atenção e ele vai olhar para ver quem está chamando, porque a voz parece familiar. Quando chega aproximadamente aos 13 anos de idade, parece que a chave muda no cérebro. E aí o oposto acontece. A voz familiar, ela chama menos atenção do que a voz desconhecida. E quando a gente vai olhar então para esse cérebro, essa voz desconhecida é que vai provocar mais prazer do que a voz conhecida. Por quê? Porque este que era criança
Agora está ampliando a sua vivência e os seus relacionamentos sociais. Então ele precisa prestar mais atenção ao que é social. Além disso, quando ele escuta uma voz que não é familiar, ou seja, ali de dentro de casa, das pessoas que convivem com ele, se a voz for estranha, ele vai ativar o córtex pré-frontal ventromedial, que tem a ver com a validação da situação, de querer de fato estar ali para saber qual é o seu valor social, para se posicionar diante de uma conversa, por exemplo. Então, o córtex pré-frontal ventromedial do adolescente, ele vai ser mais ativado quando ele escuta a voz de alguém que não é familiar. Então, é uma mudança que esse cérebro está passando para que ele possa, sim, expandir os seus relacionamentos para a sociedade, para que ele não fique ali ensimesmado dentro da família, porque senão nós não expandimos os relacionamentos. Esse menino, essa menina nunca vai nem casar, porque ele só quer escutar a voz da mãe, do pai. Essa família já é o suficiente para ele, né? Para ela também. Então, é um momento de transição no aspecto de reorganizar este cérebro para que ele também dê atenção aos estímulos sociais. E quando a gente fala nessas mudanças da adolescência, nós temos que, como pais de adolescentes, prestarmos mais atenção nesses estudos que falam deste cérebro, porque é nessa fase que o adolescente não vai acreditar muito em Deus, porque esse cérebro que era organizado só pensando no concreto, agora expandirá para o abstrato. E tudo aquilo que tiver um cunho abstrato, ou uma explicação que não seja ali palpável, que os olhos não possam enxergar, ele vai começar a colocar em questionamento, porque este cérebro agora tem condições de pensar no abstrato. Antes disso, a criança pensa em Deus de uma forma assim concreta, que cabe dentro de uma casa e etc e tal. Quando ele começa a pensar nessa onipotência, onisciência, onipresença de Deus, se transforma num pensamento um pouco mais abstrato. E este cérebro precisa pensar nisso porque é novidade para o cérebro. Então, tudo nessa vida, Darleide, eu penso que depende do conhecimento, mas, sobretudo, a prática daquilo que a gente aprende. Então, nós precisamos aprender mais sobre adolescentes e pensar sobre isso quando estamos em relacionamento com eles, estudarmos e entendermos como uma demência se instala na vida de uma pessoa, mas termos comportamentos antecipatórios a isso para que nós tenhamos mais saúde, pensarmos aí nos diferentes aspectos, o quanto os desafios para alcançar um objetivo é importante para o desenvolvimento e até a saúde desse cérebro, que precisa pensar em aspectos desafiadores do dia a dia para que ele se torne cada vez mais eficiente também. Rosana, você falando a respeito dos adolescentes e a concepção ou percepção de Deus, tem sido muito frequente pais reclamarem de os filhos dizerem que não creem em Deus, que não creem mais na religião dos pais, ou até mesmo diretamente sobre Deus, fazem questionamentos. E claro, a gente não responde isso somente de uma maneira, né? Mas esta é uma das maneiras, é uma das explicações, vamos dizer, uma das explicações desse tempo da vida que está em desenvolvimento, ter essa mudança de jeito de pensar, né? Então, acho interessante você trazer isso. Você pontua algo mais que pode ser relacionado com a descrença, muitas vezes, nessa fase da vida e que parece, digo parece porque eu daqui não tenho estudo, não sei se você tem a respeito estudos que demonstrem quanto essa geração tem questionado mais valores, religião, crença em Deus. O que você sabe mais a respeito? Eu estava lendo uma reportagem que saiu ontem de um levantamento feito no Brasil, que o número de adolescentes e jovens que dizem que não têm religião, pela primeira vez ultrapassa o número de jovens e adolescentes que são evangélicos ou católicos. É a primeira vez que os sem religião ultrapassam os religiosos. Então, o que nós estamos vivendo, muitas vezes, é uma adolescência à mercê
do que escutam na mídia, à mercê dos seus próprios pensamentos que estão se reorganizando, e o espaço do diálogo aberto, onde a dúvida é acolhida para que ali então possa existir um diálogo saudável, com entendimento, com acolhimento, não tem acontecido. Eu tenho vivido muito essa experiência com os adolescentes. Olha, só por eu questionar que eu não sei se eu acredito em Deus como os meus pais acreditam, eles já com 2, 3 palavras ríspidas me encorajam a mudar de assunto. Então é um assunto que eu pesquiso na internet, que eu discuto com professores ou com amigos, e este lugar seguro para entender a espiritualidade de Deus, ele passa a não existir mais. Até os pais andam muito confusos quanto a isso, ou têm já aberto mão de investir nessa educação dos filhos. Então eu vejo uma sociedade que está inundando a vida com a incredulidade, mas também um olhar para nós que temos tanto interesse que esses meninos e meninas continuem com as suas vidas fundamentadas naquilo que de fato os fará permanecer, prosperar, etc., não tem recebido investimento nosso. Então, enquanto eles estão sendo inundados pela descrença, nós não estamos investindo o suficiente para a crença. E nós investimos, sabe como? A ciência fala disso, contando as nossas próprias experiências. Os filhos querem saber como os pais conheceram a Deus, o que os faz até hoje permanecer nesse caminho, quais foram as maiores dificuldades que enfrentaram e como Deus respondeu ou não. Essas conversas à mesa, nos momentos de viagem, elas estão sendo muito substituídas pelo isolamento dentro da sua própria rede social. E esse momento que é tão necessário para o cérebro e para o fortalecimento da personalidade, eles não têm acontecido. Porque nós estamos acreditando que essa geração é assim mesmo, ou porque nós mesmos estamos impacientes para mostrarmos o quanto este caminho é mais seguro. Ou talvez nós adultos não estamos vivendo mais esta vida tão próxima a Deus. E aí a gente não pode dar aquilo que não temos. Verdade, Rosana. Minha amiga, muito obrigada por atender o convite. Muito bom sempre ter você por aqui. Obrigada pelas reflexões, pelos ensinos, pelo compartilhamento. E eu agradeço muito. Deus abençoe a você, pessoal aí de casa. A doutora Rosana, o Instagram dela aparece aí no vídeo. A Rosana tem um trabalho lindo na área de família também. Tem aí o encontro que está por vir no próximo dia 11, né, Rosana? O encontro de casais na Flórida. É dia 11 de junho? Isso, 11 de junho, dá para acompanhar online, quem não puder. Logo vai começar também uma mentoria para líderes e pastores das diferentes denominações para tratarmos sobre esses assuntos. Família, abuso de drogas, o adolescente na igreja, como a gente cuida da saúde mental também nesse contexto. É muito conteúdo bom para que a vida da gente possa ser cada vez melhor. Muito obrigada, Rosana. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro por aqui. Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Para mim é sempre uma honra estar com você, Darleide, no consultório de família. Obrigada, amada. Pois é, gente, seguir a Rosana aí no Instagram, doutora Rosana Alves, e conhecer todo o material que ela tem feito, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, muita coisa boa para você. Meus amores, como também é muito bom poder oferecer para você um guia de estudo da Bíblia, A Procura da Verdade. Nós estávamos falando agora sobre a procura da verdade pelos adolescentes, mas é para toda a família. Com o estudo, nós conseguimos tirar muitas dúvidas, quebrar muitos preconceitos, derrubar muitos paradigmas daquilo que nos foi ensinado de maneira equivocada durante muito tempo ou confirmando a nossa fé, como for o resultado do seu estudo. Entre em contato com a gente, peça o estudo A Procura da Verdade, ligando para a gente em horário comercial, DDD é o 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21, ou pode também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98244 4449. Você não vai pagar nada por isso, ok? Nós enviamos para sua casa com o apoio dos Anjos da Esperança. Combinado? Deus te abençoe. Nós vamos nos despedindo do nosso programa de hoje. Muito obrigada por sua companhia. Que Deus te abençoe.
Quero convidar você a ficar com a Novo Tempo, sempre com programas de excelência para te levar a conhecer mais e melhor da Palavra de Deus. Quero convidar você a continuar investindo na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos. Quero motivar você a continuar investindo em sua fé, em Jesus, no Espírito Santo, que te dá sabedoria, que te dá ousadia para ir adiante, considerando a vontade de Deus para você viver. Muito obrigada por hoje. A gente se encontra aqui na próxima semana em mais um consultório de família. Um beijo e até lá. Que Deus te abençoe.